Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler aqui em Salmos. Livro de Salmos. Deixa eu ver aqui. Salmo capítulo número 9, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Não ouvi. Amém? Amém. Vamos aqui. Diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Podeis assentar no nome de Jesus. Vemos aqui o salmista, ele louvar a Deus, qual número 9 fala sobre a ação de graça por um grande livramento. E sabemos que salmo é cântico, né? Salmo é cântico. E sabemos que nesta noite é um culto de missão. Não perdemos o foco. Deus colocasse uma palavra no nosso coração para trazer para a igreja e para os amigos que estão assistindo essa live. Sabemos que quantas almas estão partindo para a eternidade e, infelizmente, sem Cristo, já está com o passaporte garantido para o Hades, local do sofrimento. Algumas igrejas por aí defendem aquela ideia de que nós somos seres mortais. Nós não somos imortais. Ou seja, morreu, vai para o pó da terra, vai descansar até o dia do julgamento, do juízo, onde tocará a trombeta, ressuscitarão, aí comparecerão diante do juízo de Deus. Mas nós pentecostais, nós cremos na imortalidade, sabemos que o homem é um ser imortal, ou seja, mesmo que esse corpo tomba dessa tumba fria, mas a nossa alma, ela continua viva, ela não morre. E aqui vemos aqui, ele dizendo, os ímpios serão lançados no inferno e todos nações que se esquecem de Deus. E nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja missionária. Qual que é o papel da igreja? É estar advertindo, estar falando acerca da volta de Cristo, está falando que o único meio da pessoa se escapar da realidade do inferno é só através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. A Bíblia diz, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo é o único caminho que vai conduzir o homem ao céu e livrar o homem da terrível ira de Deus que virá sobre todos os seres humanos que se afastar de Deus. E aqui quando olhamos a palavra ímpio, ímpio aqui não quer dizer só pessoas que não são crentes. Ímpio aqui se inclui pessoas que estão dentro da casa de Deus, que talvez está afastado da presença de Deus. Aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem. Aqui é considerado ímpio, porque conhece a Bíblia, mas não obedece. E alguém que não obedece a palavra, a tendência dele é o quê? Se afastar de Deus. Aí, para nós entender aqui acerca da eternidade, acerca do inferno, porque o inferno não é produto da mente nervosa, o inferno não é história de Kagoshima. Inferno é uma realidade. Há poucos dias, sempre eu tenho sido pensativo. Às vezes eu deito na minha cama e fico pensando, será que daqui 1 minuto eu vou morrer? Será que daqui 1 hora eu posso partir para a eternidade?
Às vezes eu acordo na madrugada, o coração acelerado, e eu falo, meu Deus, será que eu vou ter um infarto agora e vou partir para a eternidade? Só que sempre eu falo com o Senhor, Senhor, eu quero lutar para ser salvo. Porque o inferno é terrível. E sabemos que nos dias que estamos vivendo, a igreja não está focando nesse assunto, acerca da eternidade. O ser humano, a tendência do ser humano é fugir desta realidade, que um dia ele vai ter que morrer. Mas está próximo o dia das nossas partidas. Começou a contagem regressiva quando você saiu do ventre da sua mãe. Começou a contagem regressiva. Nós sabemos, nossos pais sabemos o dia que vai ter o filho, mas não sabemos o dia que vamos partir. Diz que o dia da manhã pertence a Deus. E o tópico desta mensagem para o trabalho de missão é o tempo oportuno para fazer missão é hoje. Amanhã pode ser tarde. O amanhã não pertence a mim, ao evangelista Thalia, às irmãs, a ninguém da igreja, a vocês que estão assistindo essa live. O amanhã não pertence a nós. O amanhã só Deus sabe o que vai acontecer conosco. Então o momento de nós se preparar não é amanhã, eu vou me preparar daqui um dia. Eu vou voltar para a igreja daqui um mês. Eu vou aproveitar mais um pouquinho. Muitas pessoas fizeram projeto para voltar para a presença do Senhor, mas não teve tempo. Porque o amanhã pertence a Deus. E sabemos que se morremos, teremos que encarar a realidade da eternidade. A eternidade é real. Não vai ter como nenhum de nós escapar. Mas tem como nós se preparar para morar com Jesus. Tem como nós se preparar para ver a face, para olhar nos olhos de chama de fogo do Todo-Poderoso. Aí vemos aqui, Lucas capítulo 17, versículo 16, versículo 27, diz assim: E disse ele, rogo-te, pois o Pai, que mandas à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, ele tem o Moisés, os profetas, ouça-nos. E disse ele, não Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-te-ei. Então vemos aqui que quando esse rico, a história do rico Lázaro, é uma parábola, mas toda a parábola que Jesus mencionava era baseada em algo que era real. Porque Jesus jamais ia contar uma história de carochinha, uma história de fictícia, como algumas religiões por aí não acreditam nessa história. Mas Jesus estava falando da realidade da eternidade. Naquele momento, ainda Jesus não havia sido crucificado quando ele conta essa parábola. Ele não havia entrado em estado de óbito. Jesus conta uma história. Ele fala acerca de 2 personagens. Um era o rico e outro era pobre. Agora, tem muitas pessoas que confundem com essa história. Acham, então, aquele homem foi para o Hades porque ele era rico. Não tem nada a ver com isso. Riqueza
não tem nada a ver com isso. Vai muitos ricos para o céu e vai muito pobre que vai para o inferno. Vice-versa. Vai muitos pobres para o céu e talvez vai muito rico para o inferno. Essa parábola que Jesus está expressando, está dizendo, não se trata dessa questão de que o rico não foi para o seio de Abraão por causa da riqueza. Não está se tratando disso. O que levou o rico a perder a sua salvação? Porque o rico era um ser humano egocêntrico, egoísta. Ele tinha do melhor, do bom e do melhor. E ele desprezava um pobre homem chamado Lázaro. Nenhuma das parábolas de Jesus, ele citou o nome, e nessa ele frisou o nome do personagem. Chamou aquele homem simples, pobre, Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro comia da migalha que sobrava. Ele dividia um pedacinho de pães com os cães. Ele tinha uma vida sofrida. Só que ele tinha uma coisa que ele não perdeu. Era a fé que ele tinha em Deus. A fé que ele tinha no Senhor, ele não perdeu. Já o rico, nesse contexto, o Deus dele era o dinheiro. Não queria nem saber de Deus. Desprezava o próximo. E um certo dia, chegou dia da partida. Nós não sabemos o dia da nossa partida, mas Deus sabe o dia da partida de cada um de nós. O rico não imaginava que ele ia morrer. Imagina ele que fez muitos planos, mas nenhum desses planos pode ser concluído, porque Deus havia já decretado a eternidade, a data da partida dele. Morre o pobre, morre o rico. E a Bíblia diz que Lázaro vai para o seio de Abraão. Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, o seio de Abraão ficava do lado do Hades. Hades é uma palavra grega que significa lugar de tormento, ou o mesmo que nós falamos, inferno. E vemos ali que havia uma divisão entre o Hades e seio de Abraão. E a Bíblia diz que Lázaro morreu. E a Bíblia diz que passando esse dia morre o rico. E o que acontece? O rico está lá no local de tormento. Aí ele olha para cima, ele levanta a cabeça para cima e ele avista pai Abraão e Lázaro. E ele brada dizendo: pai Abraão, manda que Lázaro, com a pontinha do seu dedo, toca numa gota de água e toca na minha língua para que eu me refresco, porque estou em tormento. Então vemos aqui que aquele homem estava sofrendo. Por isso que vale a pena cada um de nós lutar, passa a luta que passar. Muitas vezes nós achamos que estamos passando luta, não estamos passando luta, todos nós temos problema. Mas não devemos desistir de servir a Deus, não devemos de deixar a presença do Senhor por causa das lutas, por causa dos problemas. Porque um dia a Bíblia vai se cumprir, que o Senhor enxugará todas as lágrimas que saírem dos nossos olhos. Você parou para pensar? Você está querendo parar. Mas já pensou aqueles irmãos nossos que estão lá no sul? Os irmãos têm acompanhado o que está acontecendo lá no sul. Cidade aliado, cheio, a cidade tomada de água. Estava conversando com uma irmã lá de Santa Catarina, estava falando que ele estava sem água na cidade. Porque o rio encheu toda a cidade, está chovendo ainda lá. Agora se imagina, se nós estamos sofrendo, passando por luta, imagina esses irmãos. Se for colocar na balança, ele tem mais justificativa para eles largarem Jesus.
Nós passamos luta, passamos dificuldade, enfrentamos esse momento difícil, esses 2 anos de pandemia, de aflição, de depressão, de angústia, com perdas. Mas nada disso pode justificar a nós largar a Jesus. Eu sei que não está sendo fácil para nós. Mas Jesus disse uma palavra. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que no mundo teria as aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencerás também. Então vemos aqui que não devemos desistir. E tem mais. Através das nossas vidas, através do pela nossa superação, pela nossa dedicação na presença de Deus, de superação, estaremos pregando para muitas vidas. Pensa que não existem muitas pessoas que estão olhando para você, pensa que não existem pessoas que estão olhando para a gente, e está dizendo, nossa, aquele irmão, aquela irmã, não sei o que ele tem, tanta luta que ele passa, que ela passa, mas está firme com Jesus, cantando, adorando o Senhor. Eu quero servir esse Jesus igual esse irmãozinho, igual essa irmãzinha. Você parou para pensar nisso? Que através da resiliência que você está tendo para atravessar esses momentos difíceis, pessoas estão observando você, e através das suas experiências, essas pessoas estão sendo edificadas. Muitas almas serão salvas através da sua vida, através das nossas vidas. Aí voltamos ali para o texto, vemos que se nós deixar Jesus em meia luta, vamos ter que encarar a realidade da eternidade. E a eternidade sem Deus é sofrimento eterno, é vergonha eterna. Então eu quero dizer para cada um de nós uma palavra de reflexão, uma palavra que nós devemos repensar os nossos conceitos. Se pensamos em querer deixar Jesus, vamos lutar. Aí vemos aqui a palavra, aquele homem estava em tormento. Lembra que eu falei, o tema é tempo oportuno para fazer missão. É hoje. Amanhã pode ser tarde. Nós estamos tendo tempo para fazer missão. Nós estamos tendo tempo para isso, para levar a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem, eu vou levar a palavra de Deus amanhã. Talvez o amanhã de Deus, eu posso estar lá numa UTI, incubado, e posso no meu pensamento dizer, meu Deus, eu tive muito tempo, oportunidade para pregar a tua palavra, para anunciar o teu evangelho às pessoas, eu não tive. Aí no meu pensamento estou pedindo a oportunidade, sempre é assim. E quando a gente está saudável, está bem, é o momento de nós aproveitar para falar de Jesus, para anunciar o evangelho. É um momento oportuno. Quantas pessoas dizem, eu vou fazer a obra de Deus, mas eu vou fazer daqui a um tempo, agora eu vou preocupar com meus projetos, com as minhas coisas, com as minhas ocupações. Mas eu digo para você nesta noite, o tempo de fazer missão é hoje. Começa a trabalhar para Deus hoje. O manhã não pertence a nenhum de nós. O momento que você está com saúde, que Deus está te abençoando, é o momento de você começar a lançar a semente. Porque a Bíblia diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são pouco. Porque ninguém quer trabalhar para Deus. Eu vejo muitas pessoas querendo trabalhar na casa de Deus, na obra de Deus, para status, posição.
Mas ninguém quer trabalhar para Deus, de fato, evangelizando, pregando para o vizinho, pregando para um colega no serviço. Na maioria das vezes não precisa você falar, dependendo do ambiente, você não pode estar falando. Por exemplo, serviço, mas através do seu testemunho você está pregando para aquela pessoa. Você parou para pensar nisso? Não devemos deixar de pregar. Nós temos que lutar para arrebatar almas que poderão estar indo para o inferno e trazer para a presença do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. E Jesus disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. É uma ordem imperativa de Deus para cada um de nós. Quem está dando essa ordem não é o pastor da igreja. Quem está dando essa ordem não é o pastor presidente. Quem está dando essa ordem para você é Jesus. Há tempo oportuno, e o tempo oportuno é hoje. Então começa a pregar, começa a anunciar a palavra, começa a falar de Jesus para as pessoas. Porque o amanhã talvez não terá oportunidade de falar. Tempo oportuno para fazer missão é hoje. O amanhã pode ser tarde. Infelizmente foi tarde para aquele homem, o rico, que desprezou as coisas de Deus, que desprezou a palavra. E sabe o que aconteceu? Nasceu um desejo no coração dele de fazer missão lá no Hades. Ele olha para pai Abraão e diz: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos que estão lá. Ao desejo dele querer fazer a obra, de querer anunciar: pai Abraão, manda que alguém lá fala para eles te aceitar, para que eles não venham para esse lugar onde estou. Será que era bom o lugar onde aquele homem estava? Era bom? Não era. Aí ele diz mais: que o Senhor possa fazer que um dos mortos ressuscita para pregar para meus irmãos. E o pai Abraão dá a resposta para ele. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Olha a resposta que o pai Abraão dá para o rico que estava no Hades. E disse-lhe: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum morto ressuscita. Isso nos mostra, faz entender que aquele homem nasceu o desejo de querer pregar a palavra, para que os irmãos deles não viessem para onde ele estava, porque aquele lugar é terrível. Ele até quis fazer missão, só que o amanhã é tarde, ou seja, se esgotou a oportunidade, porque ele havia partido para a eternidade. Aí eu fiquei pensando assim: Jeremias disse que as misericórdias do Senhor no livro de Lamentações são a causa de não sermos consumidos. E eu fiquei tentando estudar, tentando pesquisar. E Deus fez entender que a misericórdia de Deus, enquanto há vida, há esperança. Enquanto o homem tem vida,
Deixa eu dizer para você aqui nesta noite, não desiste de falar de Jesus para aquela pessoa, que ainda que a olho nu você olha, não tem jeito, não vejo nenhuma esperança dessa pessoa aceitar Jesus. Se tem vida, ainda tem esperança. Significa que a misericórdia de Deus ainda está sobre aquela vida. Sabe como que a misericórdia de Deus acaba? Quando a pessoa parte para a eternidade. Aí se esgota a misericórdia de Deus. Então, o tempo oportuno para encerrar esta mensagem é hoje. É o agora. Se você projetou em fazer a obra de Deus daqui 6 meses, muda o seu conceito, revê os seus conceitos. Existe possibilidade de você fazer os seus projetos. Mas eu estudo, eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Mas tem tempo. Se você saber administrar, você vai conseguir tirar um tempo para fazer para Deus. Eu não estou dizendo que você vai largar de estudar, que você vai largar de trabalhar para ficar só fazendo a obra. Temos que ter sabedoria. Vamos dividir, vamos administrar o tempo. Se nós quisermos, temos tempo para fazer as coisas de Deus, trabalhar, estudar. Para quem tem família, cuidar da sua família. Não existe desculpa, não tenho tempo para fazer para Deus nada. As almas estão morrendo. As vidas estão partindo para a eternidade. E a realidade do inferno é real. Nós temos que anunciar que Jesus é o único que pode livrar o homem do inferno. Jesus. E Ele está aqui nesta noite. É tempo oportuno para fazer missão. É hoje. Amanhã pode ser tarde. Todos nós aqui queremos ver Jesus. Queremos olhar nos olhos de Jesus. Mas devemos pensar também naquelas pessoas que estão morrendo. A Bíblia fala acerca do inferno cerca de 50 vezes, da realidade do inferno. Quantas almas estão morrendo neste momento, quantas vidas estão perdendo a sua vida. O desejo que eu tenho no meu coração é ver almas salvas, almas aceitando Jesus. Lá no meu serviço eu não anuncio a palavra, mas através do meu testemunho, consigo pregar a palavra para muitas pessoas. Porque também o mesmo céu que você deseja, você tem que desejar para essas pessoas. Porque se nós olharmos para a Bíblia, eu quero ver Jesus, eu quero ver a sua glória, a sua face. Tem uma melodia que diz: nós queremos ver os teus olhos como chama. Nós queremos ver os seus olhos como chama. Eu creio que cada um de vocês que está nesta noite aqui quer ver os olhos de Jesus como chama. Eu creio que cada um de nós aqui quer encontrar com o Mestre, e o Mestre olhar para você e dizer: meu filho, eu estou enxugando todas as lágrimas dos teus olhos. Você tem que desejar para essas pessoas, porque muitas almas estão chorando, muitas almas que estão querendo vir para a presença de Deus, mas para que ela possa se arrepender, mas para que o Espírito Santo possa trabalhar nos corações, é preciso que cada um de nós pregamos a palavra de Deus. Quando olhamos para Felipe,
Aquele homem estava lendo, aquele peregrino estava lendo a passagem de Isaías e não entendia. Quando alguém não conhece a palavra e não consegue ler, não tem como o Espírito Santo convencer aquela pessoa, não tem como o Espírito Santo trabalhar naquele coração. E de repente a Bíblia diz que em Atos, Filipe aparece até aquele homem: o que lês? Ele diz: eu leio Isaías, mas não entendo, não tem quem me explica. Aí Filipe diz: me mostre meu texto. E ele leu, e Filipe deu o discernimento da palavra. E a Bíblia diz que o Espírito Santo trabalhou no coração daquele homem. Aquele homem naquele momento se rendeu ao Senhor. Então, sabe qual que é o maior objetivo de Deus para nossas vidas? Você sabe por que Ele escolheu você, escolheu eu, escolheu nós? Não foi para nós ser próspero na terra, não foi para nós ser popstars, não foi para nós ter destaques na sociedade. O maior objetivo de Deus para cada um de nós aqui nesta noite: Ele nos salvou, nos limpou com teu sangue, nos redimiu, nos deu o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós pregamos, para que nós falamos deles, de Jesus para as pessoas. E o Espírito Santo só vai conseguir trabalhar quando nós começar a pregar, porque quando você prega, o Espírito Santo trabalha. Estou falando aqui, tem pessoas que devem estar assistindo, deve ter pessoas que não são evangélicas, mas a palavra que estou aplicando nessa mensagem está entrando naquele coração. Aí o Espírito Santo está trabalhando para convencer aquela pessoa. Que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E para o Espírito Santo convencer alguém, precisamos pregar. Precisamos orar por quem prega. Se você não prega, mas ora por aquele que prega. Se você não faz missão, mas ora para aquele que está no campo missionário. Se você diz: eu não tenho jeito, não levo jeito para a missão, para ir fazer missão, mas eu sou abençoado, Deus tem me abençoado financeiramente, então você pode contribuir. Ah, mas eu ganho um salário, dá para sustentar minha família. E daí? Existe jeito para tudo na vida, só não existe jeito para a morte. Até para a morte existe jeito, porque Jesus ressuscitou mortos que 4 dias havia falecido. Você tem o quê? Você tem saúde, não tem? Tem. Você tem 2 joelhos bons? Tem. Então, você não pode contribuir. Você não pode ir. Então você pode ajoelhar e interceder por aquelas vidas, por aqueles missionários que estão fazendo a obra de Deus. Para encerrar minha mensagem, não vamos deixar para fazer missão amanhã, porque amanhã não pertence a nós. Adote um missionário. Deus tocou no meu coração para falar para vocês. Adota um missionário. Se você não puder ajudar financeiramente, mas adota em oração. Algum missionário que você conhece, que você sabe que está fazendo a obra de Deus, a obra missionário, adota ele na oração, intercede por ele. Porque você sabe, porque a rainha Elizabeth disse que ela tinha mais medo de um crente de joelho do que um grande exército. Então a sua oração é importante. É muito importante. Quando você não sabe a dimensão, o poder que tem nas orações que vocês fazem. Quantas vidas que quando recebeu a oração desta congregação, Deus fez milagre. Você parou para pensar nisso? Então, através da sua oração, você pode contribuir para o missionário ganhar alma.
Convido a igreja a se colocar de pé. É uma palavra de reflexão para cada um de nós nesta noite. E precisei contar a parábola de Jesus, do Lázaro e o rico. O rico queria fazer até missão, desejou, mas já era tarde. Lá no Hades não tem como fazer missão. Só faz missão quem está vivo. Porque Eclesiastes diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faça com amor. Porque para onde tu vai, não terá como fazer mais nada. Então o momento oportuno de fazer a obra de Deus é agora, hoje. O amanhã não pertence a nenhum de nós. Amém? É uma palavra de reflexão que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E para você, meu amigo que está nos ouvindo, quero dizer para você que Jesus te ama, tem uma obra na sua vida. E Jesus é o único que pode livrar você do Hades, do inferno. Jesus é o único caminho, a única verdade que vai nos conduzir a Deus. Nesse momento estaremos orando. Eu não sei qual é o seu propósito diante de Deus, que você tem clamado, pedido, mas nós vamos orar nesta noite, pedindo para Deus abençoar a sua vida, a sua família, seus negócios, em tudo que você colocar as mãos, Deus te abençoará. A Bíblia diz que os passos do justo é acompanhado pelo Senhor. Amém? Vamos orar neste momento. Tem algum pedido de oração? Chegou algum pedido de oração? Não? Quantos necessita de oração? Vamos orar neste momento. Senhor Pai querido, Santo Deus, eu te peço neste momento, a tua palavra foi falada, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar no coração, em vidas, porque eu sei que quem convence o homem, quem mostra o caminho certo, quem leva nós à direção da vontade de Deus, é o teu Espírito Santo. Eu trouxe simplesmente a tua palavra, mas quem faz a obra é o Senhor. Jesus, eu te peço, o Senhor está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. E cada um de nós tem levado uma causa perante a sua presença. Eu te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor venha visitar a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que o Senhor venha visitar esta congregação. Que o Senhor venha visitar a cada vida que está passando por aflição, por luta, por enfermidade, por porta que está fechada. Que o Senhor nesta noite, meu Pai, possa mostrar o teu poder. Mostra a tua glória em nossos meios. Que o teu nome possa ser glorificado nesta noite nas nossas vidas. A tua palavra, Senhor, nos diz que aonde o Senhor passava, algo novo acontecia. Então eu te peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha passar sobre cada vida, e que o Senhor venha efetuar o milagre que cada um precisa nesta noite. Que o Senhor abra as comportas do céu e derrama a tua unção, a tua glória. Que a unção que o Senhor derrama sobre cada vida nesta noite é a unção que vem despedaçar o jugo, é a unção que vem fazer diferença. Então eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor libera esta unção, pela autoridade que a tua palavra me dá nesta noite, para profetizar sobre cada vida. Eu profetizo bênção, milagre, pela autoridade do teu nome nesta noite.
vidas que estão assistindo esta live. Senhor, visita estas vidas, visita essas famílias. Venha, Senhor, agir sobre estas vidas. Venha, Senhor, derramar as tuas mãos copiosas e superabundante bênção, Senhor, sobre cada vida. E se tiver alguém que esteja te aceitando nesta noite, que o Senhor venha assinar o nome desta vida no livro da vida. Em nome de Jesus eu profetizo a bênção do Senhor sobre a vida de todos nós, em nome de Jesus, amém.